Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. A aula de hoje é sobre ângulos e segmentos congruentes. Nesta aula também estarei falando com vocês sobre ângulos consecutivos e adjacentes e também sobre adição de medidas de segmentos. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. Nessa parte vamos começar então falando sobre ângulos congruentes. Vocês podem observar esses dois ângulos, né? Os ângulos XOZ que nós temos aqui e MON possuem a mesma medida. Então, ângulos que possuem a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Então, sempre que vocês observarem que dois ângulos têm a mesma medida ou mais ângulos têm a mesma medida, eles são ângulos congruentes. Então, se está falando para nós aqui que os dois ângulos têm a mesma medida, vamos confirmar então usando o transferidor para ver quantos graus tem cada ângulo desses? Vamos lá então, vamos medir esse primeiro ângulo, colocando no centro, e aí vamos observar quantos graus que tem aqui. Começando do zero, parou aqui no 50 graus, então este ângulo mede 50 graus. E este ângulo também tem que medir 50 graus. Exatamente, esse ângulo também mede 50 graus. Por isso que eles são ângulos congruentes. Se eu pegar este ângulo aqui e colocar em cima desse ângulo, eles vão ficar encaixados certinhos, ou seja, não vai sobrar e nem passar, porque eles têm a mesma medida. E independente da posição que os ângulos tiverem também, eles vão continuar sendo congruentes. Esse ângulo ele poderia estar virado ao contrário, virado para baixo, tanto faz. Ele seria ainda ângulos congruentes porque possuem a mesma medida de graus. Na próxima parte agora nós vamos falar sobre ângulos consecutivos e adjacentes. Agora vamos falar sobre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado comum. Então, para ser consecutivo, basta ter aí o vértice comum e um lado comum. E agora, ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos são adjacentes quando eles possuem somente o lado e o vértice comum, sendo que nenhuma região pode ser comum aos dois ao mesmo tempo. Então vocês percebem que ângulos adjacentes são uma particularidade de ângulos consecutivos. Em ângulos adjacentes, eles vão ser consecutivos, porém aqui, sendo adjacentes, eles só vão poder ter o lado comum e o vértice comum, e não vão poder ter uma região que pertence aqui aos dois ângulos ao mesmo tempo. Enquanto que quando for somente ângulos consecutivos, eles vão poder ter essa região comum ou não ter essa região comum. Eles vão ser consecutivos, então, quando eles tiverem o mesmo vértice e um lado comum. E eu trouxe aqui dois ângulos para estar explicando melhor essa diferença. Então, nós temos os ângulos AOC, AOB e BOC. E quais desses ângulos que são ângulos consecutivos? Nós vamos considerar o ângulo AOC e BOC. Por que são consecutivos? Porque possuem o vértice comum, que é o vértice O, e possuem um lado comum, que é o lado OC. Nós temos AOC e depois nós temos BOC. Então, o lado que é comum é o lado OC, que pertence aos dois ao mesmo tempo. E o outro ângulo que é consecutivo é o ângulo AOC e AOB. Vértice comum e o lado OA também é comum aos dois ao mesmo tempo. Nós temos aqui OA, OA. E outro ângulo que nós podemos considerar como consecutivo aqui é os ângulos AOB e BOC. Então, todos esses são ângulos consecutivos. Nesses dois primeiros ângulos, nós temos aqui uma região pertencendo aos dois ângulos ao mesmo tempo. Nós temos aqui ó, o ângulo AOC e depois BOC. Então, quer dizer que o ângulo BOC, ele está pertencendo também ao ângulo AOC. Então, aqui nós temos um ângulo consecutivo. Aqui também nós temos o ângulo AOC e depois o ângulo AOB. E esse ângulo AOB, ele pertence também ao ângulo AOC. Então, temos aqui uma região que pertence aos dois ângulos ao mesmo tempo. E aqui nós temos o ângulo AOB e BOC. AOB e BOC. Então, aqui nós não temos uma região que pertence aos dois ângulos ao mesmo tempo, mas nós temos um ângulo que é consecutivo porque possui o vértice comum e um lado comum. Então, todos esses são ângulos consecutivos. E agora vamos ver o caso dos ângulos adjacentes. Aqui nós temos o mesmo ângulo, nós temos o ângulo AOC,
AOB, BOC. E quais desses ângulos que são considerados como adjacentes? Para ser adjacente, tem que ter um lado comum, um vértice comum, mas não pode ter uma região que pertence aos dois ângulos ao mesmo tempo. Então, os únicos ângulos aqui que são considerados como adjacentes são os ângulos AOB e BOC, porque eles possuem o mesmo vértice e um lado comum. O lado OB é um lado que é comum ao ângulo AOB e ao ângulo BOC. Então, esse lado OB, que é o lado comum aos dois ângulos, ele está separando um ângulo de outro. Então, não temos aqui uma região que pertence aos dois ângulos ao mesmo tempo. Por isso, então, esse ângulo ele é considerado um ângulo adjacente. Ele é também consecutivo, ele está aqui como consecutivo, mas ele é também adjacente. Então, quando se falar em ângulo adjacente, ele vai ser consecutivo. Porém, no adjacente, só vai poder ter o vértice comum e um lado comum. Não vai poder ter uma região que esteja pertencendo aí aos dois ângulos ao mesmo tempo. Então, aqui temos um caso de ângulos adjacentes. Então, ângulos adjacentes são também ângulos consecutivos. Porém, os ângulos adjacentes são uma particularidade dos ângulos consecutivos, como nós vimos aqui. Na próxima parte, vamos falar sobre segmentos congruentes. Agora vamos falar sobre segmentos congruentes. E segmentos congruentes são segmentos que possuem a mesma medida. Assim como ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida, segmentos congruentes também são segmentos que possuem a mesma medida. Aqui nós temos o segmento AB e o segmento CD. E os dois possuem a mesma medida. Então, nós podemos dizer que o segmento AB é congruente ao segmento CD. Então, para escrever um segmento, nós usamos letras maiúsculas e colocamos um traço em cima dessas letras. E este sinal significa um sinal de congruência. Quer dizer, então, que o segmento AB é congruente ao segmento CD, porque o segmento AB e o segmento CD são iguais, possuem a mesma medida. E aqui vamos ver sobre adição de medidas, que nós temos a reta R, e nessa reta R nós temos os pontos A, B e C. E B está entre o segmento AC. Nós podemos somar aqui o segmento AB mais o segmento BC, e aí nós vamos ter o valor do segmento AC. Então, vamos colocar aqui a medida do segmento AC é igual a soma do segmento AB mais a soma aqui do segmento BC. Então, somando esses dois segmentos, AB e BC, nós temos o valor do segmento AC, né? De A até C. Nós vamos encontrar, então, essa medida fazendo a soma desses dois segmentos que nós temos aqui. Então, essa parte de adição de medidas é bem simples. Basta nós fazermos aqui a adição de algumas medidas para encontrar uma medida maior. Na próxima parte, vamos fazer algumas atividades. Vamos lá resolver essa atividade? Quais desses ângulos são congruentes? Então, ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida. Então, vamos observar. Primeiro ângulo, 30 graus, 65 graus, 35 graus, 30 graus, 52 graus. Então, tem apenas dois ângulos aqui que possuem a mesma medida. O primeiro, que tem aqui 30 graus, e o quarto ângulo aqui que também tem 30 graus. Embora o primeiro ângulo esteja com as semirretas maiores, e o quarto ângulo esteja com as semirretas menores, o que importa para nós é a medida do ângulo, ou seja, a medida de abertura do ângulo, que é 30 graus. Então, aqui é 30 e aqui também é 30, significa que esses dois ângulos são congruentes. Então, vamos colocar aqui que o ângulo AOB é congruente ao ângulo GOH. Então, colocamos aqui o sinal de congruência. O ângulo AOB é congruente ao ângulo GOH, porque possui a mesma medida, 30 graus e 30 graus. Na próxima parte, vamos fazer mais uma atividade. Vamos lá resolver essa atividade? Marque V ou F nas afirmativas. Então, nós vamos observar esses ângulos e colocar verdadeiro ou falso nos parênteses. Então, vamos observar cada uma das afirmativas e ver se é verdadeiro ou falso. Na letra A, os ângulos SOP e ROP são adjacentes. Então, vamos verificar se essa afirmativa é verdadeira ou falsa. Então, o ângulo SOP está aqui e o ângulo ROP. Nós sabemos que para ser adjacente tem que ter um vértice comum e um lado comum. Temos um vértice comum e um lado comum a esses ângulos. Porém, para ser adjacente, não pode ter uma região que seja
comum aos dois ao mesmo tempo. E nós percebemos aqui que o ângulo ROP, ele está dentro do ângulo SOP. Então, essa região pertence aos dois ângulos ao mesmo tempo. Então, essa afirmativa é falsa. Eles são consecutivos, mas não são adjacentes. Então, vamos colocar F aqui no parênteses. A letra B. Os ângulos SOR e ROQ são consecutivos. Então, vamos observar o ângulo SOR e o ângulo ROQ. Então, para ser consecutivos, tem que ter um vértice comum e um lado comum. E nós vemos que eles têm o vértice comum e este lado OR é comum aos dois, tanto ao ângulo SOR quanto ao ângulo ROQ. Então, essa afirmativa é verdadeira. A letra C. Os ângulos ROQ e QOP são adjacentes. Então, vamos observar o ângulo ROQ e o ângulo QOP. Então, está falando para nós que eles são adjacentes. Então, é verdadeiro. Eles têm o vértice que é comum e um lado que é comum. E esse lado que é comum, ele separa esses dois ângulos. O ângulo ROQ e o ângulo QOP. Então, esses dois ângulos são realmente adjacentes. Então, vamos colocar verdadeira aqui. A letra D. Os ângulos SOQ e ROQ são consecutivos. Então, vamos observar. SOQ e depois ROQ. Então, tá falando que eles são consecutivos. Realmente são consecutivos. Eles têm o vértice comum e tem esse lado que é comum, né, o OQ, porque nós estamos vendo sobre o ângulo SOQ e o ângulo ROQ. Então, nós temos o lado que é comum, é o lado OQ. E esse ângulo ROQ, ele está dentro do ângulo SOQ, mas para ser consecutivo, precisa ter o vértice comum e um lado comum. E não importa se eles têm uma região que pertence aqui aos dois ângulos ao mesmo tempo. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Letra E. Os ângulos SOP e QOP são consecutivos e adjacentes. Vamos observar, então, o ângulo SOP e o ângulo QOP. Está falando para nós que eles são consecutivos e adjacentes. Eles são consecutivos porque possuem o vértice comum e também possuem esse lado que é comum. Então, já são consecutivos. E esse ângulo QOP, ele está dentro do ângulo SOP. Mas, para ser consecutivo, isso não faz diferença. Mas, para ser adjacente, isso faz diferença. Para ser adjacente, tem que ter o vértice comum e um lado comum, mas não pode ter uma região que seja comum aos dois ângulos ao mesmo tempo. Então, nesse caso, esses dois ângulos, eles são consecutivos, mas não são adjacentes. Então, essa afirmativa é falsa. Então, para resolver essa atividade, nós precisamos aqui lembrar dos conceitos do que é um ângulo consecutivo e do que é um ângulo adjacente. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre ângulos e segmentos congruentes. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.